irmãos, chamamos a todos bem-vindos para o nosso culto de hoje e queremos iniciá-lo cantando o hino Tua Voz para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, onde hoje celebramos o segundo domingo de Páscoa. Ainda festejamos a vitória de Cristo sobre a morte, quando Cristo ressuscita, dando a garantia e a certeza de que nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Queremos iniciar este momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Nós pecamos por pensamentos, palavras, ações, fazendo o que é errado contra a Tua santa vontade e a Tua lei. Estamos arrependidos destes nossos erros. No Teu amor, Tu enviaste Teu Filho Jesus para sofrer em nosso lugar, para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário, onde Ele entregou o Seu corpo e derramou o Seu sangue inocentes para pagar a alta dívida dos nossos pecados. Por isso, confiantes em Cristo como nosso Salvador, e não confiando em nossas obras, nós podemos nos aproximar de Ti arrependidos dos nossos pecados e Te pedir: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento iremos fazer a leitura do Salmo do dia de hoje, o Salmo de número 148. Fazemos a leitura com a divisão por versículos. O oficiante lê os versículos ímpares, a congregação lê os versículos pares, conforme a projeção. E após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua louvem o Senhor, todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes, que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia. Todo-Poderoso Deus, concede que nós, que celebramos a ressurreição do Senhor, possamos por Tua graça confessar em nossa vida e por nosso falar que Jesus é Senhor e Deus. Através do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 29 a 42. Atos, capítulo 5, versículos 29 a 42, onde encontramos assim registrado. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender
e receber o perdão dos pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Até aqui as palavras da primeira leitura de hoje. Segunda leitura encontramos na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, onde encontramos assim registrado: Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm esta alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Até aqui as palavras da segunda leitura para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Meu Jesus Ressuscitou. Meu Jesus ressuscitou, Ele prometeu fazer, e com isto confirmou,
Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no Evangelho conforme o apóstolo João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Evangelho conforme o apóstolo João, capítulo 20, versículos 19 a 31, e a mensagem estará baseada nos 2 últimos versículos desta leitura. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação, pode sentar. Convido a cantarmos o hino Só Uma Coisa é Necessária. E durante o cantar deste hino, as crianças podem se dirigirem ao momento de escola bíblica, hoje com o professor Lívio. Só uma coisa é necessária, a boa parte ouvir Jesus falando da extraordinária, sublime nova lei conduz o pecador de volta a Deus, que lhe perdoa os erros, sim. Só uma coisa é necessária, saber que Cristo Salvador, com sua morte voluntária, fez tudo para o pecador, que deve agora nele crer, e a vida receber. Só uma coisa é necessária, por isso a temos que buscar em nossa devoção diária. Na Bíblia vamos encontrar quem ouve a Cristo com amor, tem vida e paz no Salvador. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam com todos nós. Neste momento em que queremos refletir na palavra do Senhor, destacando os 2 últimos versículos do Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículos 30 e 31,
que dizem assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, há uma semana nós celebramos a Páscoa, momento onde nós refletimos sobre a ressurreição de Jesus, e neste final de semana somos abençoados com a leitura do texto do Evangelho, onde nos mostra Jesus aparecendo aos discípulos 2 vezes. Primeiro no próprio domingo, no dia da sua ressurreição. Interessante quando nós notamos os discípulos de portas trancadas, porque estavam com medo. Jesus havia morrido, tinha sido perseguido. E quando, depois da sua aparição, eles relatam isto para o discípulo que lá não estava presente, aquele discípulo diz: eu só vou crer se eu colocar a minha mão nas suas feridas. E uma semana depois, domingo que nós estamos hoje, de novo os discípulos reunidos, e Jesus aparece novamente, e já diz para o apóstolo Tomé: coloque a sua mão aqui, creia, não seja incrédulo. E esse trecho do Evangelho termina dizendo que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres, incontáveis milagres. Mas o que era necessário para que nós crescemos fora escrito na palavra de Deus. O evangelista João poderia ter escrito muito mais na palavra de Deus, mas tudo o que ele escreveu já é o necessário para que nós crescemos em Jesus como nosso Salvador. Estas palavras finais do capítulo 20 de João são dirigidas a nós, são ditas para nós. Não precisamos de mais revelações para crermos em Jesus. Não precisamos de outras experiências sobrenaturais, encontros mirabolantes com Deus, olhar Jesus e colocar as nossas mãos nas suas feridas. O que é necessário para a nossa salvação e para crermos em Jesus, Deus já fez em nossa vida. Nós cremos que pelo batismo, o Espírito Santo age no coração de crianças, através da água e da palavra. Nada mais é necessário. Não precisa mais nada para que as nossas crianças creiam em Jesus. Apenas a ação de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus age quando proclamada. Não precisa mais nada. Mas infelizmente muitas pessoas continuam a pedir, a buscar eventos até sobrenaturais, eventos que não há como explicar para que Deus possa agir. Sendo que no texto bíblico de hoje é dito claramente que Deus escolheu agir através da sua palavra e o que Ele revelou para a nossa salvação. Não tem como, ao lermos este trecho do Evangelho de João, não lembrarmos do versículo mais famoso do Evangelho de João, o versículo 16 do capítulo 3, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para ter perdão e vida eterna, basta
crer em Jesus, confiar no Salvador. Não precisa se querer eventos extraordinários. Não precisamos ficar clamando que Deus apareça em sonhos para que nós então passemos a crer em Jesus. Notemos as palavras do versículo 29 deste capítulo 20, quando Jesus fala para Tomé: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. E nós lemos no Evangelho, na leitura da epístola de 1 Pedro: vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Crer é confiar. Crer não é ficar querendo provas. Crer não é ficar querendo experiências ou momentos marcantes. Crer é confiar. É acreditar que Deus está conosco. E quando nós cremos que Deus está conosco, nós queremos testemunhar esta palavra. Nós queremos fazer com que outras pessoas também tenham a alegria que nós temos por confiarmos em Jesus como nosso Salvador. Por isso nós sempre clamamos, especialmente pelas nossas crianças, que sejam batizadas, que estejam em comunhão com o Senhor, que o Espírito Santo haja em seu coração. Nós cremos e confiamos na ação de Deus através do simples ler da palavra de Deus. Algo que todos nós podemos fazer em qualquer momento do nosso dia, em qualquer cômodo da nossa casa. Mas muitas pessoas negligenciam a leitura da palavra porque querem que Deus apareça de maneira maravilhosa, estupenda, sobrenatural na sua vida, sendo que assim desdenham do amor de Deus maravilhoso que se revelou a nós em sua palavra. Palavra esta que contém todo o necessário para a nossa salvação. Afinal, do início ao fim dela, a palavra revela Jesus, o Salvador. Desde Gênesis até Apocalipse, Jesus é mostrado como o Messias que havia de vir no Antigo Testamento e como o Salvador que veio para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário. Por isso nós devemos confiar no que Deus nos revelou como o mais importante em nossa vida, como o fundamental para que nós possamos crer que Jesus é o nosso Salvador, que não precisamos de outro Salvador e não precisamos de outro tipo de experiências para a nossa salvação. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto bíblico de João 20, 30 e 31 é explicado assim: João, o autor deste evangelho, afirma claramente o seu propósito e resume a sua mensagem central. As pessoas geralmente e de forma errônea pensam que os livros bíblicos foram escritos com o propósito primeiro de fornecer regras para uma vida piedosa. Falando por meio de João, Deus anuncia a boa nova que Jesus é o seu Filho e que pela fé em seu nome nós temos vida e salvação. A mensagem central de toda a Escritura. Mensagem de vida, de salvação, de perdão. É isto que a palavra do Senhor
deve anunciar, e é isto que nós temos que mostrar como o importante da palavra de Deus. Como viver, o que fazer, isto é consequência da ação de Deus em nossa vida. Olhamos os mandamentos de Deus, vemos como eles são muito importantes, mas nós também sabemos que por sermos pecadores, nós não conseguimos cumpri-los. Nós pecamos, como nós confessamos hoje. Pecamos por pensamentos, palavras, ações. Pecamos quando nós nos omitimos. Pecamos quando deixamos de falar da palavra de Deus e quando deixamos de lê-la. Mas não é isto que nos condena. E não é isto que nos salva. O que salva ou condena é a fé ou a ausência da fé. É não confiar em Jesus como Salvador. Isto condena. Ou confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que salva. Confiantes em Jesus, nós queremos viver para Jesus. Nós queremos seguir os seus mandamentos, mas não porque através deles nós vamos alcançar a nossa salvação. A Bíblia não é em primeira utilidade, podemos dizer assim, um conjunto de regras, mas sim a manifestação de Deus para a nossa salvação. O relato do Salvador Jesus. E todos os milagres escritos na palavra do Senhor foram escritos para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus foi aquele que veio a este mundo para carregar os nossos pecados. Para pegar toda a podridão da nossa vida e limpar na cruz do Calvário. Quando nós cremos neste Salvador, aliviados pelo perdão, certos de que nós temos um Salvador, aí nós vivemos para este Salvador. Aí nós analisamos a nossa vida, olhamos em que contexto nós estamos, e é muito bem colocado no Catecismo Menor pelo reformador da igreja, Martinho Lutero, quando ele destaca alguns versículos bíblicos, no tópico onde está escrito tábua de deveres. E cada um de nós tem que analisar a sua vida e como está inserido nesta vida. Se é pai, se é mãe, se é filho, se é patrão, se é empregado, se é marido, se é esposa, se está solteiro, se é aluno, se é professor, e como vai viver a sua vida. Mas motivado pela salvação em Jesus, não achando que através disto ele irá agradar mais a Deus por viver pelos mandamentos. Nos é dito na palavra do Senhor que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Diariamente, infelizmente, nós cometemos pecados. Diariamente nós transgredimos a lei de Deus. E diariamente o Senhor vem a nós dizendo: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diariamente é preciso lembrar o primeiro mandamento, onde Lutero explica: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Confiar para o nosso perdão. Confiar sabendo que o sangue de Cristo derramado na cruz limpa os nossos pecados. Não precisamos de outra revelação para isto. Esta já é necessária para saber que em Cristo nós somos perdoados.
que em Cristo nós temos a garantia da salvação eterna. Deus já nos revelou o suficiente e fundamental para a nossa salvação e como viver neste mundo. Por isso devemos ouvi-lo e obedecê-lo. Só isto é necessário, mais nada. Mas a palavra de Deus é extremamente rica para nós, e em diversos momentos ela nos aponta como nós devemos viver. No Salmo número 1 é dito: feliz aquele que não se assenta, que não se relaciona, que não está junto com pessoas que desmerecem a palavra de Deus, que ridicularizam o nome de Deus. Na Bíblia, Revista Atualizada, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Estes são felizes. Também no Evangelho, nós lemos que feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Eu gostaria de trazer para a nossa reflexão as palavras de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, que dizem assim, o apóstolo Paulo escrevendo para o pastor Timóteo: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, e isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vejam bem, desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Quando olhamos este versículo, quando lemos este trecho de 2 Timóteo, nós temos que refletir como nós estamos proporcionando que a palavra de Deus esteja no coração daqueles que Deus colocou em nosso caminho, principalmente daqueles que estão sob nossa responsabilidade. O pastor Timóteo é lembrado que desde pequeno ele conhecia a palavra de Deus, a palavra que pode conduzi-lo à salvação eterna, a palavra que lhe dá sabedoria. E como nós estamos usando esta sabedoria que recebemos dos nossos pais, que recebemos do compartilhar da palavra do Senhor? Ou será que nós ainda queremos agir como Tomé? Só acredito vendo. Eu preciso da comprovação de milagres do Senhor. Crer é confiar que nas águas do batismo o Senhor perdoa e o Senhor dá fé. É confiar que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo para o perdão e o fortalecimento da fé. É confiar que quando a palavra é lida ou anunciada, o Espírito Santo está agindo para nos perdoar, para nos fortalecer e também para nos chamar ao arrependimento. Será que se o nosso mundo estivesse cheio de milagres, as pessoas estariam mais próximas do Senhor? Eu creio que não. Mas como nós ouvimos no relato da leitura de Atos no culto de hoje, nós vimos ali o mestre da lei Gamaliel dizendo: deixem que eles preguem. Se esta mensagem for do Senhor, for de Deus, a mensagem da morte e ressurreição de Jesus,
esta mensagem vai continuar. Mas se não for, ela vai desaparecer. E nós temos diversos relatos de pessoas que apareceram. E basta dar um clique aí na internet e nós vamos ver diversas seitas que surgiram com mensagens absurdas e que desapareceram, porque não era do Senhor. Mas a mensagem do Senhor continua viva e eficaz. Esta mensagem que através dos apóstolos chegou a nós há mais de 2000 anos, e que nós aqui em Primavera do Leste somos chamados a testemunhar o amor de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor, não anunciando coisas mirabolantes ou extraordinárias como necessário, mas apenas mostrando a simplicidade da palavra de Deus. A mensagem que para aqueles que não creem é loucura, e para aqueles que se perdem é escândalo. O Cristo crucificado, que assumiu em nosso lugar a nossa culpa e morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos pular confiantes nos braços de Deus, sabendo que Ele sempre estará a nos amparar, a nos proteger e a nos carregar. Que nós realmente possamos confiar no que Deus revelou como o mais importante, Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nesse momento, convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa Igreja cristã e apostólica,
confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas, que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E hoje destacamos o versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 1. Vocês têm esta alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Ofertar também é estar alegre pela salvação que recebemos do Senhor, que é resultado da fé que o próprio Senhor nos deu na sua palavra e através do santo batismo. Então nós ofertamos porque temos a alegria da salvação em Cristo Jesus. Durante iremos cantar o hino Me Refez. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Uma nova vida me deu, no momento em que reviver, a morte não pôde deter, Jesus desse nome a poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviver, a morte não pode deter, Jesus desse nome é poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, eu quero amar até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar, uma palavra me basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar, só ele é meu soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim, eu quero amar até o fim. Eu quero amar até o fim. Nesse momento queremos falar com o nosso Deus em oração, a oração geral da igreja. Os pedidos da nossa congregação pela viagem da Evândria, da Clara Isabela, do Mateus na próxima quarta. Proteção de Deus nas escolas do Brasil e do mundo contra os atentados, contra a violência que está acontecendo. Família Pedroso também agradece pelas bênçãos recebidas. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com Deus em oração. Também estaremos incluindo na nossa oração a hora luterana, lembrando que o mês de abril é o mês de aniversário da hora luterana. No último dia 6, a hora luterana completou 76 anos de fundação, então queremos incluí-la também em nossas orações. Nós te louvamos, ó Senhor, e cantamos louvores por causa das tuas maravilhosas obras. Por tua grande misericórdia, nascemos novamente para uma vida de esperança através da ressurreição de Jesus Cristo. Embora nós não o tenhamos visto, o amamos. Cremos nele e nos alegramos no seu amor. Vivemos numa época científica, Senhor, e gostamos de ter evidências lógicas e concretas para sustentar o que cremos.
Perdoa-nos, Senhor, por sermos lentos em aceitar a verdade que o Teu Filho ressuscitou dos mortos. Somos como Tomé, esperando tocar nos sinais dos cravos que perfuraram as mãos de Jesus e colocar a mão em seu lado ferido. Muitas vezes esquecemos da promessa de Cristo de que seremos mais felizes do que Tomé se crermos sem ver. Ó Senhor, perdoa-nos. Ajuda-nos em nossa falta de confiança. Sem o dom do Espírito Santo, não podemos conhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor ressuscitado. Por isso, envia-nos Teu Espírito Santo, para que com os corações confiantes possamos crer e sempre manter a verdade da ressurreição de nosso Salvador. Que possa essa verdade nos reassegurar da nossa própria ressurreição e assim possamos enfrentar a morte temporal sem medo. Tira de nós as dúvidas e faze-nos crer que Jesus Cristo é o Teu Filho, e assim, crentes, possamos ter a vida eterna em Seu nome. Querido e amado Deus, eterno Pai, nós Te agradecemos por todas as bênçãos que Tu derramaste sobre a Hora Luterana nestes 76 anos de existência. Pedimos que continues a abençoá-la para que possa continuar a anunciar, a proclamar a Tua mensagem, sendo esta organização tão importante para a nossa igreja. Também, querido Deus, nos unimos com a família Pedroso e agradecemos pelas bênçãos que Tu derramaste sobre eles. Também, onipotente Deus, amado Pai, nós pedimos que Tu estejas a abençoar a viagem da Evândria, da Clara Isabela, do Mateus, na próxima quarta-feira. Esteja, Senhor, a acompanhá-los para que possam estar em segurança neste momento de viagem e também em que surgirem oportunidades possam testemunhar a Tua graça e o Teu amor. Também, querido Deus, queremos clamar pela proteção nas escolas em nosso país e em todo o mundo, contra estes atentados que estão ocorrendo e que estão sendo anunciados. Querido Deus, motiva as forças de segurança para que possam proteger as escolas e também, Senhor, caso alguém tenha no seu coração este desejo de fazer barbaridades contra as nossas crianças, que retire isso de seus corações. Pedimos isso em nome daquele que sofreu e morreu em nosso lugar e ressuscitou da morte para a nossa justificação, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Aprove ao bondoso Deus chamar da presente vida a Albino Campos, nascido no dia 19 de maio de 1945, em Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, filho de Delvino Ramos e Idalina Campos. Casou-se com Nair Campos, matrimônio que Deus abençoou com 4 filhos, 12 netos e 8 bisnetos. Faleceu no dia 31 de março de 2023, às 8h10, vítima de falência renal, alcançando a idade de 77 anos, 10 meses e 12 dias. O sepultamento foi realizado no dia 1º de abril de 2023, no cemitério municipal Campo da Paz, pelo pastor Júlia. Choram a sua morte a esposa, Dona Nair, os filhos Ivo, Ivone, Roque e Madalena, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. Vamos falar com Deus em oração. Ó Deus, Senhor da vida e da morte, Tu reduzes o ser humano ao pó do qual foi formado e para o qual deve voltar. Nós Te agradecemos por todas as bênçãos que durante a sua vida concedeste ao nosso irmão agora adormecido, especialmente pela graça de o haveres levado ao conhecimento do Teu amado Filho Jesus Cristo. Conforta os familiares e todas as pessoas entristecidas com o Teu amor e anima-os com a doce esperança de um feliz reencontro na gloriosa ressurreição
para a vida eterna. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria e finalmente sejamos salvos. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Cristo instituiu a Santa Ceia na noite da sua traição, para que aqueles que confiassem nele como verdadeiro Salvador pudessem ter perdão e fortalecimento da fé. Escolheu o pão e o vinho para na Santa Ceia estarem unidos ao seu corpo e seu sangue, entregues na cruz para a nossa salvação. É fundamental para a fé cristã crer nas palavras dado e derramado para a sua salvação e crer que unidos ao pão e o vinho estão presentes o corpo e sangue de Cristo. Em confiança na promessa de Jesus e depositando tudo que pesa em nossos corações, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina, preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste, o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, no coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Nos olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passarão.
eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Marchando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Perdão aqui terás por teu favor. Eu sempre hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
enfim me vier chamar, contigo, meu Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos dar graças a Deus em oração. Os coloqueis em pé. Amado Pai, querido Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que Tu derramaste sobre as nossas vidas, de maneira especial por recebermos o perdão dos pecados. Querido Deus, esteja a nos fortalecer para testemunharmos esta mensagem, para que todas as pessoas ao nosso redor possam ouvir que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele morreu para nos perdoar e ressuscitou, garantindo que nós vamos ressuscitar para a vida eterna, que a morte está vencida. Querido Deus, aumente em nosso coração o amor, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isto, querido Deus e amado Pai, Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso local, onde celebramos sempre o amor de Deus derramado em Cristo Jesus em nossas vidas, desejando que todos estejam sempre fortalecidos e abençoados pela graça do Senhor. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Hoje teremos reunião de jovens às 17h30. Terça-feira, às 19h, estudo do grupo Adoração, na residência do Fábio. Quarta-feira, estudo do grupo Comunhão, na residência do Cleomar. No sábado, 13h, teremos escola bíblica no bairro Coab Jaime Campos. Ainda não temos ninguém para o lanche. E o nosso próximo culto, no próximo sábado, às 19h. Lembramos ainda que, como eu citei no momento da oração, esse mês a Hora Luterana celebra 76 anos. E nós programamos no dia 29 de abril celebrarmos o culto da Hora Luterana. Então, no último culto de abril, teremos o culto da Hora Luterana, onde nossas ofertas são destinadas a esta organização auxiliar da nossa igreja. Então, só para nós colocarmos na nossa agenda, naquele culto estaremos
celebrando aí o aniversário da Hora Luterana. E aqueles que quiserem fazer a sua oferta não poderão estar no culto, também podem conversar conosco ou também fazerem pelo Pix da comunidade. Concluímos o nosso momento de culto cantando o hino Glória para Sempre. Que a paz de Deus esteja com todos. Tenham um abençoado domingo. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.